Fala galera, eu trago um vídeo um pouco diferente sobre 10 mentiras acerca de PCs gamers. Isso mesmo. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a conhecer o meu canal e se inscrever, porque a sua inscrição no meu canal me motiva muito, eu fico muito feliz em saber que as pessoas curtem o meu trabalho. Então, vamos lá. Processadores usados sempre a 100% duram menos? É o primeiro mito da nossa lista. Isso é uma mentira, tá? CPUs são projetadas para não sofrerem danos estando em 100% de uso. Então, os engenheiros, quem produz uma CPU, tem que garantir que ela consiga trabalhar a 100% sem sofrer danos, senão eles diminuiriam a potência da CPU, algo básico. Você não vai fazer algo que não pode ser usado a 100%, né? Você vai limitar a força, então vai diminuir. O 80% dela vai virar o novo 100%, vai diminuir 20% na potência. É algo básico, lógico e simples, não tem nem muito o que discutir sobre isso. Quanto maior a potência da fonte, maior é o gasto, é outro mito, tá? Você, por exemplo, tem uma fonte de 500 watts, o teu sistema usa 300. A tua fonte vai pegar da rede elétrica só 330 watts, 320, né? Porque tem aquela sobra, mas para te entregar 300. Quanto maior a eficiência da sua fonte, né, menos será essa sobra. Então, se você tem uma fonte Gold, 80 Plus Gold daqui a pouco, para um sistema de 300 watts, a fonte vai pegar da rede elétrica 310, 305 watts. Então, vai ter uma sobra de 15 watts, 5 watts por ali, entendeu? Então, não tem muito o que falar acerca disso. Então, se você tem uma fonte de 1000 ou 800 watts e o seu sistema usar 300 ou 500, não muda nada. O que tem que ser é o seguinte: o que o seu sistema pede tem que ser sempre menos do que a sua fonte consegue entregar. Básico, só isso. Na conta de energia não vai gastar mais se a fonte for mais potente ou menos potente, tá? Isso é simples. Então vamos lá. SSD dá mais FPS? Não. Em 99,99% dos jogos o SSD não muda nada. Só o tempo de carregamento, tá? O tempo que você leva para abrir o jogo e entrar nas salas. Por que isso? Porque ele aumenta a velocidade de leitura do seu PC. Tem alguns jogos bugados que o SSD ajuda, tá? A carregar texturas e tal, mas esses jogos precisam ser otimizados, então não tem muito a ver com o SSD e sim com a falha do jogo, tá? Na maioria dos jogos o SSD não dá essa fluidez a mais, mas em alguns sim, tá? Mas mais FPS, não. Se acontece em algum caso do SSD dar mais FPS, eu não conheço e não há notícia sobre isso. Se você conhece algum jogo que o SSD dá mais FPS, comenta aí. Vamos lá. Mais memória RAM igual mais FPS? Também não. Desde que você tenha a quantidade mínima de memória RAM que o jogo pede, não haverá nenhuma queda de desempenho. Então, se o jogo precisa de 5 GB e tu tem 8, não vai ter menos FPS do que o cara que tem 16 ou 32. Se você tem 2 GB e o jogo pede 1 GB de memória, não tem problema. Não vai ter menos FPS do que o cara que tem 4, 8 GB, 16. Então, é básico, tá? A memória RAM não dá mais FPS. Lembrando, né? Em 99,99% dos jogos. Pode acontecer um jogo ou algum caso em que isso interfira, tá? Tem alguns jogos que pode interferir, eu não conheço. Mas dizem por aí que tem alguns jogos que se você colocar um SSD, uma memória RAM, melhor, dá mais desempenho, que é se eu não me engano eu não sei o nome agora, tá? Mas eu vejo falando, nunca vi um teste na prática, mas é um jogo em 1000, tá? E em via de regra, tá? Geralmente, não. 99% das vezes, não. Então, não tem mais FPS por causa de memória RAM. 2 pentes de memória RAM Dual Channel dá mais FPS do que apenas um? Também não. É a mesma questão. Dual Channel melhora um pouco o desempenho das memórias, tá? Então elas vão trabalhar um pouco melhor. Não é tão melhor como a mídia vende para você. Nossa, é 100% melhor. Não é 100% melhor. Não é nem 50% melhor. Não é uma coisa tão perceptível, mas é melhor. É um pouco melhor. E em games não dá mais FPS? Não.
E se der mais FPS, não é aquela coisa perceptível, tá? E não é em todos os jogos. Como eu falei, são variáveis, mas em regra geral, não. São várias variáveis que a gente pode explorar. Daqui a pouco pode ter um jogo que sim, mas eu estou falando aqui do que geralmente acontece. Geralmente não. Então, se você botar um pente de 8, às vezes dá mais vantagem do que você botar 2 de 4, porque se a sua memória RAM a sua placa-mãe tem 2 slots, é mais vantajoso você botar 8 para fazer um upgrade para 16 futuramente, porque os jogos estão vindo cada vez exigindo mais memória RAM, e daqui a pouco você quer que sobre mais memória RAM jogando GTA ou jogando alguma outra coisa, para deixar um programa aberto em segundo plano, sei lá. Então, realmente é uma ideia a se pensar, mas colocar um dual channel para ter muito mais desempenho não existe, tá? Na prática não funciona assim. Tem testes na internet, inclusive, que mostram isso, que pode até ter um ganho de desempenho, mas a gente não sabe se é realmente pela memória, mas é um pequeno ganho de 1 ou 2 FPS. Porém, se você abrir um jogo agora, fazer um benchmark dele, no mesmo PC, desligar ele, ligar de novo, fazer um benchmark, vai dar um FPS a mais, ou 1 a menos, ou 2 a menos. Então não dá para se precisar se é o Dual Channel que faz esse 1 FPS ou 2 FPS a mais, ou se foi a questão mesmo da, sei lá, de uma coisa aleatória, né, do universo, digamos assim, filosofando um pouco. Então, milissegundos do monitor, ms do monitor, tempo de resposta mais rápido em jogos, algo perceptível. Perceptível não, vamos ser sinceros, tá? Ninguém tem a capacidade humana, tá, de perceber a diferença entre 1 milissegundo e 5 milissegundos. 1 segundo tem 1000 milissegundos. A gente não consegue, às vezes, perceber a questão de centésimos. Cara, 1 centésimo você não percebe. 2 centésimos, não. O seu tempo de resposta é, sei lá, 250 centésimos de segundo. É por aí, né? Esse é o seu tempo de resposta. Ou 150 se você for um ninja. Então imagina isso 1 segundo vezes 1000, cara. É 1000 milissegundos. Você não percebe 5 milissegundos, tá? Vamos lá, o que é o milissegundo no monitor? Tem a ver com a imagem. Antigamente era assim. Calculavam assim. Quanto tempo um pixel preto demora para ficar branco? E depois ficar preto de novo. Então, quanto que um pixel preto demora para ficar branco e depois preto de novo? Então, é a transação de cores. Quanto que uma cor vai para o seu extremo e depois volta para o seu estado original? Isso é a fluidez da imagem, é o tempo de resposta da sua imagem, né? A transição de cores. Isso impede que tenha aqueles famosos fantasmas na tela, aquele ghosting. Coisas que são conhecidas já. Só que hoje em dia, tá? Muitas fabricantes sacanas, tá? Elas usam um método diferente. Elas calculam o tempo, em vez de calcular o preto para o branco e depois para o preto de novo, elas calculam do preto para o cinza e depois para o preto de novo. Só que é muito mais rápido ir do preto para o cinza e depois para o preto de novo do que para o preto para o branco. A gente sabe que o preto é uma cor mais distante do branco do que o preto é distante do cinza. É básico, a gente sabe isso. Então, se você tem um monitor 5ms, seu amigo tem de 10ms, é difícil você saber se o seu monitor é mais rápido que o dele, porque a gente não sabe qual fórmula que a fabricante está usando. Preto para o branco e depois preto de novo, ou preto para o cinza e depois preto de novo. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Por não sabermos o que a fabricante usa, eu te digo assim, o melhor é você saber o seguinte. Você tem que se preocupar, em jogos online no caso, muito mais com o seu ping do que com o ms. Porque o ms é muito, muito pequeno na questão do monitor, comparado ao ping. Então se você está jogando com 100 de ping, daqui a pouco você tem que se preocupar muito mais em melhorar esse teu ping do que melhorar o seu monitor, tá? Não faz sentido nenhum você achar que o seu monitor está fazendo você tomar um tiro mais rápido ou morrer mais rápido. Não faz sentido nenhum. Até porque você tem o seu tempo de resposta, o adversário tem o dele. O tempo de resposta de vocês talvez não seja tão próximo que 5 milissegundos, ou seja, menos do que centésimos, façam essa diferença. É coisa de louco pensar que tem pessoas que acreditam que o ms do monitor dá uma diferença perceptível em jogos. Mas existem essas pessoas. Jogar a mais de 60 FPS em monitor 60 Hz deixa o game mais fluido. Isso é polêmico, tá? Tem jogadores profissionais que dizem que sim.
Cara, tudo que a tua mente acredita se torna verdade para você. Só que, cientificamente, tá? Um monitor de 60 Hz coloca na imagem 60 Hz. Então, se você está jogando a 200 e está vendo 60, você está vendo 60. Você não está movendo 200, você está vendo e movendo 60 Hz, 60 FPS. Se você... É aquela coisa, né? Não tem como discutir. As pessoas dizem que acontece isso, mas se você colocar um PC com 60 Hz e a 300 FPS e desligar o V5 em outro PC e colocar 200 FPS no mesmo monitor, você dificilmente vai conseguir dizer qual dos dois que está com o V5 ligado. Vai ser pura sorte, tá? Não tem isso. Então, se você se preocupa muito com isso de Hertz, compra um monitor de 144, 240, que é o melhor que você faz, porque não faz diferença nenhuma, tá? Jogar a 300 FPS no monitor de 60 Hz. Não faz. Logicamente não faz. HD no Ultra é melhor que Full HD no LoL. Eu escrevi LoL, agora que eu vi, eu escrevi League of Legends, mano. É LoL com W, cara. Mas perdoa esse erro, tá? Desculpa, acontece. E eu nem jogo LoL, mas eu escrevi, cara. Talvez por causa do sono. Não importa como, a qualidade Full HD sempre é melhor que HD. Então, um HD no Ultra é pior do que o Full HD no mínimo. Básico. O Full HD é melhor que o HD, então não tem o que discutir. Radeon é melhor com processador AMD, Nvidia é melhor com processador Intel. Não existe nada que justifique essa ideia e os testes mostram isso. Não há uma mudança muito grande. Às vezes há, mas a gente não sabe dizer se é aquela coisa aleatória. Um PC nunca repete os resultados. Então, muda um pouquinho ali, depois muda um pouquinho aqui, mas não tem nada, nenhuma uma transação entre os dois componentes da mesma fabricante que vai fazer isso acontecer. Não há nada comprovado sobre isso, tá? Por aí nós terminamos a nossa lista. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. O que você concorda dessa lista? O que você não concorda? Deixa aí. O que eu errei? O que eu podia melhorar? Tamo junto, valeu! E se inscrevendo no canal você sempre me apoia. E fui!